Vilma, então vamos lá começar? Vamos. Do livro Convivendo com Você. É no momento em que me aceito como sou que me torno capaz de mudar. Cal Roth. Como crescer? Não queira crescer e se realizar, ignorando o valor das pessoas em sua caminhada. Individualismo é sinônimo de imaturidade emocional. Pessoas não são escadas ou trambolins, nos quais nos apoiamos para atingir nossos objetivos e depois as descartamos como objetos sem utilidade. São almas dotadas de sentimentos e sonhos, que podemos, com atenção, tempo e dedicação, passar a conhecer. Todos que cruzam seu caminho são dignos de respeito, mesmo que pensem diferente de você. O valor de alguém não está no fato de concordar com suas posições e viver segundo suas expectativas. Não se venda nem se corrompa seus valores apenas para alcançar fama e prestígio. Quem sobe pisando nas pessoas fatalmente cairá, percebendo cedo ou tarde o caráter passageiro da sua vitória. Uma casa com alicerce frágil não se mantém. Busque a honra, a dignidade, a verdade, ainda que todos pareçam ignorar e desprezar estes valores. Lembre-se de que, no dinamismo da vida, ora somos vencedores, ora somos vencidos. A história mostra que poder, fama, dinheiro, saúde mudam de endereço o tempo todo. Releve os erros alheios, como deseja que os seus sejam também relevados. Dificilmente alguém cresce sem errar, se contradizer, fazer um julgamento precipitado. Não queira errar, mas saiba aprender e corrigir o rumo sempre que se perceber em equívoco. Na convivência humana, alternamos erros e acertos. E esta não é apenas uma fonte de frustrações, é também de alegrias, renovação, estímulos. Não devemos prescindir dela, pois, isolados, estagnamos e paramos de crescer. Cresça incessantemente no silêncio da sua mente e do seu coração, sem se preocupar com o reconhecimento acerca das suas conquistas. Permita que o tempo e a convivência revelem aos outros quem você é. Ao mesmo tempo, reconheça o talento alheio e demonstre sua admiração por alguém, fortalecendo quem duvida do próprio potencial. Brilhe como uma estrela numa constelação. Destaque-se trabalhando em equipe e a vida sorrirá para você, agora ou mais tarde. Cláudio, fala com essa para a gente. Senhor Jesus, mestre amado, nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, que estão aqui conosco, beneficie bastante pela noite que teremos hoje de estudo. Possamos entender e compreender tudo que seja dito e estudado. Que todos nós tenhamos tudo de bom, tudo de real trazer para nós nesse estudo. Sim. Muito bem. Letícia, tudo bem, Letícia?
Olá, boa noite a todos. Oi, Lê. Tudo Como é que vocês tranquilo? estão? Tá tudo bem, tudo bem. Letícia, mentira, imaginou que nós estamos ó, de olho em você. Ah, não, gente, deixa eu te... A mulher, amiga. Aqui, ó, é para acordar, né? Vou fazer teste aleatório hoje. Tá certo. Muito bem. Vamos ver, vamos ver. Eu vou estar desenhando. Capítulo 17, O Homem no Mundo, item 10, né? Não, Sede perfeita. Não, os Item superiores e os inferiores. Ah, desculpa, o defeito. Não, Não, o dever já foi. dever ser Não, tá claro. O item 9, desculpa, o item 9. É os superiores e os inferiores. Muito bem, vamos à leitura. Vamos lá. Item 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor. Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da sua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiante os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe-as mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outros. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha,
cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrerem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder, como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe será determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Moreau, Paris, 1863. Tem uma relação muito interessante, muito íntima com aquele texto que a Vilma leu. Eu também achei. Do início. Isso me chama a atenção. Agora, eu não pude deixar de me lembrar, sem querer comentar política, dos nossos dirigentes. As pessoas, de um modo geral, quando sobem ao topo, elas esquecem por que estão lá, para que foram escolhidas, e a que elas se comprometeram, né? E gostam de pisar fundo. O poder é uma grande prova, né? Eu acho que é tanto quanto o dinheiro mesmo, eu não sei qual é pior. Nós temos várias provas: a inteligência, o poder, a beleza, né? A facilidade para ter alta, tudo isso são provas muito pesadas a que o espírito facilmente sucumbe, né? E que a gente, assim, nossa vida social, a gente considera muitas vantagens, mas para o espírito são provas muito pesadas, né? Difíceis de ter, bem vividas. Para mim, o poder é mais difícil do que dinheiro, do que beleza, do que as outras. Porque o poder te faz essa sensação de soberano, né? E você está acima dos outros. Luiz Paulo, algum comentário? Eu estou tentando passar para o computador. Espera aí. Ah, então tá. Aqui pediu para atualizar o Zoom aqui no computador. Ah, sempre assim. Também fala da relação de trabalho, né? A relação chefe-subordinado, né? E ele traz ponto de vista tanto quando você está em relação de subordinado. Pode falar um pouquinho mais alto? Tá dando para ouvir aí, Luiz Paulo? É difícil. Deixa eu aumentar. Tá longe. Está longe? Tá. Vou falar mais alto. Então, ele aborda essa questão das responsabilidades, quando você é chefe e quando você é subordinado, não é porque você é subordinado que vai fazer de qualquer jeito. Ele traz esses dois pontos de vista. Ele está comentando aqui sobre os superiores e inferiores na visão do mundo, ok? Não na visão espiritual, porque nada tem a ver uma coisa com a outra, né? O indivíduo pode ter ser um indivíduo que tem boa situação no campo hierárquico terreno aqui do mundo, mas a hierarquia espiritual mesmo é a intelecto-moral, certo? Então, quando ele coloca os superiores e inferiores, ele está colocando exatamente o que nós vamos colocar depois é o homem no mundo, como ele se sente em todas as situações, certo? É interessante assim, esse aspecto, né? Porque ele dá uma ideia para nós de cooperação de todos eles. E hoje, muitas empresas estão partindo para
esta ideia de humanização das relações. Eu acho que deveria ser espiritualização das relações, né? Mas já melhorou bastante, né? Então já está compreendendo este relacionamento melhor. Eu sei disso, a minha filha trabalha diretamente com esse assunto, né? E nós já fizemos até um trabalhozinho, não para a empresa, mas para uma universidade, e foi de graça mesmo. Tudo que eu faço é de graça, porque eu não vou cobrar mais nada, né? Já cobrei muito. Então, ela foi lá comigo, lá em Divinópolis, para a gente fazer um trabalho lá. Mas, como era um trabalho visando uma ideia espírita posterior, nós fizemos e ela falou sobre essa humanização no trabalho, né? Na universidade. É isso que ela está colocando muito, né, no próprio trabalho dela de consultoria na área das empresas. A gente vê que esta ideia aqui ela está sendo buscada em vários setores, em várias situações, sem ideia de religião, simplesmente de relações humanas, né? Isso é muito bom, porque é o crescimento. Mesmo que as pessoas sejam materialistas, se já estiverem trabalhando desta forma, melhor, né? Mas aqui, como espírita, ele coloca, os espíritos têm um pouco mais de responsabilidade, né? Isso aí é o emprego da inteligência e benefício da sobrevivência, Isso. né? Essas novas dinâmicas, tendências e diretivas são todas visando um bem-estar maior do grupo, porque o grupo tem uma produção menos lesiva, né? Menos tóxica. Então, isso é um preceito ético, né? Um preceito de crescimento da coletividade e do indivíduo dentro da coletividade, né? Então, é interessante. Agora, a espiritualidade ainda vai demorar aqui. Próximo passo. Quando a gente lê essa mensagem, a gente nota que a linguagem é de um cardeal. Não sei se vocês notaram no início, sem saber o nome do espírito. Quando ele fala assim, Deus inquirido é daquele que dispõe de alguma autoridade. Ele fala que Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma coisa nem outra, pois deles a retira quando lhe apraz. Quer dizer, ele quase que coloca uma situação de Deus, né, fazendo aquilo que dá na ideia dele, entendeu? Né? E esta é uma coisa que às vezes a gente tem que olhar e fala assim, mas o que que é? Isso é assim mesmo? Deus é que tira, Deus é que põe? Deus confere autoridade? Punitivo, né? Mas é engraçado que isso é atual ainda, né? A gente Atual. vê muita gente, a igreja falando muito desse jeito, né? Então, mas veja só que essa linguagem é do cardeal, né? Certo? Mas por que que ele estava falando isso? Isso é uma mensagem que ele deu em Paris em 1863 para um grupo de pessoas. Kardec aproveita isso e traz para nós, para a nossa reflexão. Só que nós temos que olhar isso daí, né? E diz, se eu peço uma prova, eu tenho que cumpri-la. E as provas que eu sou submetido são aquelas que eu escolho, ainda antes de encarnar. Se eu tenho alguma missão, eu só posso ter missão se eu, nesse sentido né, de missão no sentido restrito da palavra, como espírito superior. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma missão na Terra, né? É fazer o bem, fazer o melhor possível, ser útil, né? Que é o que o Livro dos Espíritos nos informa. Todos têm uma missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, a nossa missão aqui é ser útil, ajudar no desenvolvimento, etc. Tudo está de acordo com isso aqui, né?
quando a missão é no título, né, a título de, assim, vamos dizer, no sentido lápide. Mas quando a missão é específica, só recebem essa missão os espíritos que já são pelo menos da segunda ordem, né, espíritos superiores. Capacidade para isso. E, mesmo assim, essa missão, para eles, ainda é uma prova, né? A não ser quando é um espírito como Jesus, que já passou por isso tudo, não precisa de prova mais nenhuma. Muitos sucumbiram, né? Muitos sucumbiram porque se deixaram envolver pelas coisas do mundo, né? Ao invés de pelo poder, tudo que está aqui, pela riqueza, pelo poder, pelo autoritarismo, né? Então, ele está colocando aqui no final, né? Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade. Quem é que vai inquirir a gente? A gente mesmo. Consciência. Consciência. É o que ele dá um plazinho aqui no final, não é isso? Certo? Ele fala aqui no final que a consciência sua consciência ainda mais aos espíritos, né? Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensar de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos deveres que ele corre, né? Então, mesmo que os outros errem, o nosso dever como espírita é nos mantermos dentro da moralidade que o Espiritismo nos ensina, que é a nossa consciência da lei divina natural, né? Então, tudo que ele coloca Deus, 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 nós temos que colocar que a lei divina nos cobra isso. Mas é a linguagem do cardeal, nós não sabemos quem estava naquela turma que ele editou. Ali, podia ter muitos católicos, né? Certo? Então, ele tem que falar na linguagem das pessoas que entendiam, né? Nós é que não podemos entender que Deus tem as suas vontades mudadas. Quando lhe apraz, ele retira. Ora, se Deus, agora eu tenho prazer nisso, agora não tenho mais, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com essas mensagens, né, que vêm dos Espíritos. Mas por que Kardec coloca aqui? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é para todos, não é só para os Espíritos. Para todos. Então, tem gente que entende só essa linguagem, ainda. Tem um trechinho aqui que está logo a seguir do que você comentou, que é aqui, olha. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Eu acho isso interessante, porque qualquer um, não só aqui o superior, que aqui está falando que redunda no prejuízo do outro, né? Mas todo mundo tem alguém subordinado a você. Se você pega numa empresa, tem o cacique, tem o rei, tem o cacique, a coisa vai descendo numa escala, mas até nós dentro de casa, né? A gente tem a moça que presta serviço na nossa casa, a faxineira que presta serviço no prédio, o porteiro. Então, é uma cadeia, uns interligados a outros.
E sempre que a gente procede assim, com pouco cuidado ao trabalho que nos cabe, quase sempre, para não dizer sempre, sendo boazinha, nós estamos levando prejuízo para onde? Na criação dos filhos. Na criação dos filhos, Tudo. São muitas responsabilidades. E a gente também pensando no que está lá no início, né? E toda autoridade é nos dada a título de missão ou de prova. Nada é nosso. Eu sou diretora de não sei o quê, eu tenho poder. Não. Tudo nos é dado por empréstimo. E essas qualificações, como propriedades, dinheiro e tudo mais, essas coisas vão mudando de mãos o tempo todo, né? As riquezas, hoje você tem, amanhã não tem. Então, é por aí. A palavra que mais me marcou foi quando ele fala dos maus exemplos. A Alcione começou comentando de beleza, né? Aí tem fama, poder e uma série de coisas que, em geral, acompanham um poder aquisitivo e uma riqueza material muito grande, né? Mas a gente, quando ele fala, aqui ele fala, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Eu fiquei impressionado nisso, porque se a gente pegar o quanto que o bom exemplo se espalha e se arrasta silenciosamente. Agora, imagina esse cardeal hoje, nosso amigo François Nicolas Madeleine, vendo o pessoal na internet, nas empresas, tá certo? Perdendo um tempo incrível dentro daquilo que ele deveria fazer. Ei, Luiz Paulo? Perdendo ou ganhando, né? Ou ganhando tempo, né? Mas não para o trabalho que está executando. Às vezes até realmente isso tem necessidade. Eu sei porque eu trabalhei durante um tempo assim, né? Então, quando eu ia andando, o pessoal ia desligando o computador, sabe? Fazia não sei o quê, parará, né? E às vezes eu só andava só por andar, não estava fiscalizando ninguém. Mas a consciência do cara já cobra, eu não posso fazer isso, né? E na última empresa que eu trabalhei aqui na Leme, nós tínhamos ali uns problemas sérios de não, a coisa não andava, só para um grupo, né? E por que que não andava? Porque perdia tempo, horas e horas nas redes, na rede social não, mas Aquele e-mail. no e-mail, no... Você quer? Sabe o que mais tem vazio hoje lá na empresa? Ah, Salas de reunião. mais vazio? Ninguém usa mais. As salas ficam vazias. O dia inteiro, se quiser usar, tem sala disponível. Porque agora todas as reuniões são por videochamadas. Então, mas eu acho que está certo, né? Não, Você não sim, perde tempo de sim. deslocamento, nem nada, está ali, né? Isso mesmo está certo. Falta, às vezes, o presencial, porque o presencial tem esse aconchego, né? A troca, né? Mas é interessante nós olharmos por esse aspecto, de que você falou, quem falou da facilidade, você, né? Foi? Hoje nós temos facilidade e nós podemos estar perdendo tempo com facilidade, roubando o nosso tempo mesmo, né? Outro dia eu fiquei impressionado. Semana passada eu fiquei 8 horas nas redes sociais. A semana inteira, olha só. Foi Então, outra para a dia, não. empresa, Foi 8 horas durante 7 dias. Hein? É muito. Então, tudo acontecendo. Eu já falo que o relatório dela recebe 5 horas de dia. Então, veja, que a gente está colocando assim porque a tecnologia pode nos ajudar
A facilidade da tecnologia pode nos ajudar a descumprir os deveres com quem nos remunera, certo? Mas, Valdemar, vamos planejar uma coisa. Do mesmo jeito que antes você perdia muito tempo fazendo coisas, que hoje você faz no clique com o recurso das redes sociais, do aplicativo. Não, pois é, por isso que a gente, para a empresa, isso é muito melhor, porque a gente é mais produtivo. Com certeza. Por exemplo, quando as reuniões não eram por vídeo, você tinha que deslocar para a sala de reunião, ou às vezes viajar. Então, você tem o tempo. Aí senta lá, conversa e tal. As reuniões que durante a pandemia por vídeo eram de 60 minutos, hoje o próprio Teams já obriga a fazer as reuniões de 30. Eu estou vendo que daqui uns dias as reuniões vão virar para 15. Então, assim, cada vez que passa, a gente está mais produtivo para a companhia, mas vai de encontro com o que o Valdemar está falando. Você tinha que tirar para todo mundo, para distribuir. Hoje, você joga a cópia, todo mundo já recebeu, todo mundo já fez a crítica da mesma hora, então é quase que ao mesmo tempo que as coisas. Então, sobra um tempinho para as pessoas se desviarem do caminho. Mas acontece que não sobra, viu? No trabalho não sobra, não. Não me dou um tempo que você gasta. Mas, E a gente jogar fora o tempo que a gente economiza, né? Porque não quer dizer que antes, por exemplo, um estudante ia pegar lá russo, fazer a pesquisa na enciclopédia, desenvolver um raciocínio, procurar na revista. Isso quer dizer que o moleque vai pegar o tempo dele e ficar na rede social, no Instagram, no TikTok, né? É óbvio que a gente também não está pedindo para um funcionário ou para um adolescente ter essa maturidade ou essa evolução de pegar todo o tempo que ele economizou, porque hoje está mais fácil, sem ser no Ctrl+V, Ctrl+C ou no chat GPT, ok? Mas que ele fez um estudo muito mais rápido, e que aí ele tem 5 horas para jogar bola, para dormir, para jogar videogame. Não é isso, né? Nós não estamos pedindo para ele estudar essas 5 horas. É óbvio que o tempo de lazer também pode ser aumentado, mas nós estamos economizando tempo para jogar fora, né? pois é. Para dar mau exemplo. E fazer outras coisas que não têm nada a ver com a remuneração que nós estamos recebendo. Exatamente. Que não é produtivo. Nem para nós, como pessoa espírita. Agora, isso é mundial, viu, gente? Isso é mundial, tá? Agora é interessante. Aqui também, uma biblioteca pública não funciona. Eu tive a oportunidade de levar duas vezes as minhas crianças para a biblioteca. Aqui você vai pegar um livro, 2 livros, eles podem pegar pilha de livros assim. Eles saem de lá com 2 sacolas, um para cada um dos meninos. E eles podem passar a tarde lá também, lendo na biblioteca. Tem outras crianças, 2 crianças podem estar lendo o mesmo livro, somente pequenininho, vendo figura, não sei o quê, uma interferindo na historinha da outra. Então, frequenta-se a biblioteca. Achei incrível isso. Aqui em Belo Horizonte, ninguém vai ver. Agora, a biblioteca do Minas está muito boa e o pessoal está usando bastante. Luiz Paulo, a Silvana falou que a biblioteca da UFMG está às moscas. Agora, eu não posso reclamar nada, porque meus livros estão todos aqui, então... Precisa pesquisar. Você não precisa de ir buscar lá o papel, né? Certo? Isso virou uma facilidade. Então, a gente tem que olhar. Agora, tudo tem seus prós, tem seus contras. Por isso que ele traz essa mensagem em dois momentos. Primeiro, ele fala geral, inclusive dessas situações que Deus, né, faz isso ou faz aquilo, que Deus está vendo, está de olho, né? E depois ele começa a falar para os espíritos. Quando ele fala para os espíritos, ele fala da consciência. Então, nós que somos espíritas, né? Ele fala, se for espírita, em sua consciência, ainda mais imperiosamente, lhe dirá. E ele vai colocando. O Espiritismo ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queira com os seus subordinados,
procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento das obrigações. Quer dizer, ele joga tudo para o espírita, que sabe que não é Deus quem faz isso ou faz aquilo, mas que a lei está ali, a lei está na consciência, então nós, como espíritas, temos que tomar mais cuidado um pouco, né, com essas situações. E isso nos cobra mesmo é a consciência, não é Deus que está lá fora, mas é aquilo que está dentro de nós. Então, sua crença aí pode ser considerada a própria consciência. A consciência. Esse assunto aqui que está aqui, ó, Deus inquirirá daquele que dispõe de uma autoridade, é a própria consciência. Então, ele fala essas duas línguas. Orienta a conduta e induz a proceder com Isso. né? Sua crença é o seu saber, né? É o seu saber, a sua consciência, né? Conhecimento. Certo? Eu tenho observado assim, essas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo com esses olhos. Com quem dita? Com quem E dita. quando? E para quem? Né? Serve para todos, só que nós temos que aprender a ler isso. Então, vou começar do 1 de novo. Eu não tenho essa perspicácia. Eu vou ter que começar. Eu vou começar a perceber isso. Agora que uso fizeste dessa autoridade? Alguém vai me perguntar isso quando eu sair daqui? Não. Não. Que males evitaste? Que progresso facultaste? Gente, eu não tenho. Né, não sou eu. Alguém não vai perguntar. Ninguém fica com a minha ficha lá anotando isso, aquilo, não. Tem ficha. Entendeu? O que tem é consciência. Só isso, mais nada. A gente já chega com a ficha lá preenchida. Já. A minha filha, vou te contar. E a minha está cheia de realce. A minha está cheia de realce vermelho. Entendeu? Você está no mundo. Não, já chega lá rotulado, Gabi. Isso aí. Diga, senhora. Aqui a parábola dos talentos, né? Que tem que saber, né? Não adianta enterrar, depois devolver bonitinho, né? Tem que explicar, né? A reencarnação é isso. Tesouro que eu te dei, não é essa pergunta? Aí é a própria consciência te interrogando, né? Só se enterra a semente, né? O que tu fizeste do tesouro que eu te dei, né? Aí, não, tá aqui, ó, devolvi bonitinho, do jeito que o senhor me deu, devolveu, não, belezinha. Dá, pois então agora você vai pôr daqui para fora, né? E você irá para onde tem prantos e rangers de dentes. Essa é uma das mensagens mais duras. Tem uma outra situação que ele diz aqui que é bastante interessante. Eu realcei uma palavra, provavelmente. Ele diz assim: se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu. Por quê? Provavelmente, abusou outrora da autoridade que tinha, porque pode não ter abusado e ser submetido a isso desde que escolha um tipo de prova, sem ter anteriormente errado nessa situação. Ok? Provavelmente. É o provavelmente. Você tem direito de tentar sair dessa situação. Tem. Sim. Porque também não pode ficar uma coisa assim, tem que passar por isso. É porque Deus quer, porque né? Deus quer. É, porque Deus quer não. Se Deus quiser. Coloca, se você não conseguir sair, tem que encarar com essa situação. Senão é a pessoa que reza por um emprego e não distribui currículo, né? Tipo isso. É isso que ele vai falar. É isso que ele vai falar na frente. Se vê forçado a suportar esta posição, é outra coisa. Se vê forçado a suportar. Por não encontrar outra melhor, o Espiritismo ensina. Entendeu? Então veja que ele coloca uma forma, né, que você não é obrigado a suportar. Né? Você pode. E agora, sai de um, entra no outro. Sai do outro, entra no outro. Cada vez pior, você foi bom.
Aí seu livre-arbítrio está te mostrando que não tem escapatória, não. Aí, meu filho, ó, isso daí não vai ter jeito, não, né? Então, Você combinou a barraquinha. constitui isso uma prova de humildade. Então, eu tenho que reconhecer o meu orgulho do passado. É isso. Os Covid, até os gatos tinham saído correndo. Né? Gato, Não, cachorro. hoje o Covid tem gato ali, espirro, ninguém vai falar, vai pior. Vai pior. Mas é interessante essa. A gente, às vezes, né, fica olhando essas mensagens aqui, olha de um lado, olha do outro, e fala assim, meu Deus, quanta coisa ainda nós precisamos de aprender. Quantas vezes eu já passei por essa mensagem sem dar a importância que ela tem, né, para a nossa vida. E aqui já foi comentado, a autoridade dentro de casa, a autoridade de pai, de esposa, de marido, né? E assim por diante, de filhos. Quer dizer, tudo, tudo funciona neste tipo de regime, tudo. A autoridade junto aos outros deve ser sempre dentro de uma hierarquia intelecto-moral. Aquela imagem que você trouxe da rede funciona aqui também. Funciona. Cada nó que se aperta numa rede, tá, Você mexe com um, mexe com tudo. mexe com tudo. Também é interessante a aplicabilidade da lição, porque o último atendimento que eu fiz agora, no final da tarde, o tema era esse. Sabe, a autoridade no lar, a liderança, a culpa, a responsabilidade, era isso. Interessante, hein? E realmente tem tudo a ver com a lição de dança, né? E se a gente pegar adiante, muitos dos erros cometidos por causa de quê? Orgulho, vaidade, né? Eu posso, eu sou o O chefe, poder, ele aciona a vaidade. não é? O poder aciona a vaidade. Né? Nós acionamos. É. Podemos passar para frente? Não diminui a responsabilidade. Responsabilidade muito mais estudo, menos pode não. Vamos passar para frente. Esse vai ser pior ainda. Vamos. O homem, o homem no mundo. 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E levai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade, a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir-lhes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos de vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo de alma,
ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5º, item 26. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender, ou fazer-se verde o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. É verde ou velho? Vele, ou fazer-se vele. Desculpa, gente. Onde, cara? As mais fácil de entender é a última, né? Parágrafo. Nada nunca, Começa nada com- nunca como é que começa? façais. Como é que começa o parágrafo? Começa, não consiste. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis Basta. todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Nada nunca façais. É isso? Nada, Depois vem nada nunca façais. Não, em tudo que fizerdes. tudo que fizer, Não, é esse pedaço que está no- faltando no meu aqui. a partir de em tudo que fizerdes, Não vai a fonte. tem espaço aí para você escrever? Eu vou escrever aqui, eu pego outro livro. Em tudo, Aqui. Eu não quis interromper na hora. Muito bem, abertos os comentários. Nessa fonte, Fonte com letra maiúscula está aqui. O espírito professor? Ah, sim, esse daqui é um espírito protetor. Veja que ele coloca uma linguagem bem espírita, né? Certo? Esse aqui tem muita saída aqui. Dá para confiar. Esse dá umas escadas aqui. Hein? Tem mais pé de Ah, página. desculpas. Então vamos ver se tem mesmo. Daqui a pouco a gente conversa. Me lembra que é trabalho, trabalho, trabalho. É a prática, né? Aqui ele fala várias vezes, não adianta só meditar e se isolar. Tem muito mesmo, tá aqui, para conviver com as pessoas, para vem aqui só para ficar meditando, que qual o sentido? a gente vai passar por situações aí para aprender. É. Muito bem. E hoje existe, né, já que a gente está falando de tendências sociais, né, tudo que foi apontado aí anteriormente, hoje existe uma tendência para o isolamento. Não é? Uma tendência para o isolamento. Pode deixar, não estou incomodando ninguém, cuida aqui da minha área, né?
e me provém, trago o que eu necessito até a minha vivência, né? Existe, sim, uma ideia aí distorcida de que com isso eu faço até um favor para os demais, né? Ninguém precisa se preocupar comigo, não vai falar com ninguém, não vou trabalhar com ninguém. Pois é, você está falando, esse trabalho hoje, quem trabalha online, se isola demais. Porque eu me lembro, assim, sempre trabalhei em grupo com muita gente, tudo. A troca de informações, então, isso também faz parte. Quer tirar um? Com certeza. E essa troca de experiência mesmo, você ajudar o outro, você vê, o seu problema está resolvido, mas o meu outro, você vai lá, dá uma mãozinha, alguém está desesperado, fazer alguma coisa, você pode ajudar. O isolamento com o trabalho, esse trabalho online, é muito grande. Pois é, e esse isolamento da prática do trabalho online, ele acabou combinando muito com aquele desejo do isolamento do indivíduo, entendeu? Se isola, meu. Né? Permitiu, né? Permitiu e estimulou, entendeu? Em certo sentido, estimulou. Isso que você falou, Alson, me fez lembrar, inclusive, disso. Às vezes, hoje as pessoas estão com muitas ferramentas, falando muito de mindfulness, meditação, essas coisas, e às vezes as pessoas estão usando isso para fugir de conflitos que nós deveríamos resolver, ou de situações que nós deveríamos enfrentar. Porque uma coisa é você ter acesso a conhecimento, né, na ponta dos dedos para buscar técnicas para cuidar da sua saúde mental, mas aí isso que você me falou, me deu esse gatilho, assim, não vou cuidar só da minha, cada um que sabe de si. Eu vou sentar na minha casa, eu vou meditar, eu não estou nem aí, eu vou ficar aqui no meu mindfulness e o resto é que se vire. E às vezes são coisas que eu tenho que resolver com um outro espírito, que às vezes mora dentro da minha casa, que eu não estou resolvendo, porque eu estou me isolando, inclusive de uma pessoa que às vezes está dentro de casa, não precisa ser online. E outra se isolando dentro de casa, Isso. com outras pessoas. Isso aí, nossa, isso aí é uma armadilha. Vou fazer uma pergunta. Por que nós preferimos as reuniões presenciais? Lanche? Lanche. Essa resposta não podia ser dada. Gostei. Eu também venho por isso. Aliás, eu ia ao centro porque tinha pirulito daqueles de mel enrolado no palito, assim, no papel. Né? Achei que era bolachinha Mabel. Eu adoro. As pessoas, a gente até falar. Eu, por exemplo, sou muito calada, quando fica online, eu gosto. Aqui, Eu também. ele começa. Eu gosto só online. Gosta, mas online aí vale só para o ser individual. Ele é individualista de papo. Ele fica na dele, está nem entre os outros. Online, esse é online. Agora, você pode até cochilar ou não. Agora, Viu, Letícia? tem gente que está dormindo ali, viu? Agora eu estou vendo, tem gente dormindo ali. Ó. Eu vou usar. Ele, Tô dormindo não, mas Tá minha vendo? câmera tá com defeito de ela cai sozinha. Eu não Ela tô tá conseguindo dormindo? deixar ela ligada. A pauta Eu acho que ela é tá sensível. dormindo. Eu tô achando que são seus olhos que estão caindo. Vamos voltar aí, tio. Por quê? Aí, Até isso, eu acho. viu? Entrando presencial, Foi tá sem essa eu leveza, fazer uma nada. brincadeira, uma coisa assim, eu gosto. Aqui, mas eu acho assim, gente, vamos nem tanto ao mar, nem tanto a terra, né? Se há uma permissão, vamos colocar assim, se há uma permissão da espiritualidade ao acesso à tecnologia, eu não falo mal das mídias, eu não falo mal dos aplicativos, eu acho que tudo depende do uso que você faz. Tudo depende do tudo depende. Você quer ver uma coisa? Né, eu tenho uma página no Instagram que eu procuro colocar lá conteúdos válidos, né? Reflexivos e tal, que são os que pensares, tudo mais. E eu tenho um número de
seguidores, né, de pessoas que se afinizam com aquelas ideias. E que, por sua vez, eu a sigo, justamente pelo mesmo motivo. Gente, é tanta coisa boa, é tanta coisa boa, mas tanta Sim. coisa boa, que você fica assim, puxa vida, é um banho de coisas boas. Agora, a gente sabe também que tem um monte de problemas gravíssimos, seríssimos, rolando por aí, etc. e tal. Eu sou professora do online, né? Porque como eu fui morar fora do Brasil e eu precisava continuar trabalhando, naquela época, eu estou falando de 11 anos atrás, 10 anos atrás, o que aconteceu? Era uma complicação para você atender online. Você tinha que ter uma permissão do meu conselho, né? O Conselho de Psicologia, CRP, tinha que me permitir. Eu tinha que criar um site, eu tive que criar um site. Esse site tinha um carimbo de comprometimento. Enfim, uma coisa toda muito sistemática. Bom, depois eu continuei trabalhando online e até hoje eu trabalho online. As pessoas que eu atendo online, não existe prejuízo, nem para elas, nem para mim. É assim, é como se a gente estivesse frente a frente, realmente, e até com alguns ganhos de concentração e de foco, né? Agora, tem pessoas que não se adaptam, não se adaptam. Eu tenho que manter o consultório funcionando, porque tem pessoas que fazem questão de ser presencial. Mas eu provoquei a ideia, Isso também, quando é eu provoquei a ideia. eu tenho, sabe, assim, só isso ou só aquilo, né? Que chama, só terminando, que chama sistema híbrido, né? Que é o que está em funcionamento hoje, né? E você atende ou online ou você atende presencialmente. Eu provoquei a ideia porque ele começa assim a mensagem, né? Certo? O que deve reunir não é o lanchinho, não. Ele diz assim, um sentimento de piedade. O que é piedade? Compaixão? Não, esse aqui não é não. A piedade. Esse aqui é piété em francês. Afeição e respeito pelas coisas sagradas. Religiosidade. Devoção. Não é compaixão. Lá no capítulo que ele fala sobre a piedade, capítulo 13, se não me engano, lá é pitié e não piété. Pitié é, sim, Aí a talvez tenha sido compaixão. uma tradução errada aqui? Não, é porque essa palavra pode ter múltiplas ideias, Tá. entendeu? Mas lá no dicionário que nós olhamos, da Larousse, né, em francês ele traz piété, que é afeição e respeito pelas coisas sagradas, religiosidade e devoção. Então, nós nos reunimos aqui, quando devemos nos reunir com este sentimento, tá? Para começar. Porque se estamos buscando algo para a purificação dos nossos corações, para que nós possamos, na realidade, ter esta assistência, imploramos a assistência dos bons espíritos, o que a gente faz, não? Nós temos que nos colocar com esse sentimento, primeiramente, desta afeição pelas coisas sagradas. Reunirmos aqui, independentemente de ser online ou, ou presencial, o sentimento que deve nos levar é o mesmo, certo? Ou seja, é sagrado este nosso trabalho. Nós estamos ou sagrado, consagrar este trabalho. Para quê? Para que nós possamos, na realidade, purificar nossos sentimentos, etc. Certo? Então, ele continua, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Demorar um pensamento é diferente do que ter algum pensamento. É você se fixar nesse pensamento e alimentar, né?
Então, quando ele começa a colocar isso aqui, eu me lembro do Zé Teodoro, certo? A quem nós devemos um respeito por ser nosso patrono, né? Que nessa encarnação teve aqui como meu filho, e, no entanto, ele é o patrono do trabalho, né? Como meu filho foi Ricardo, como patrono é Zé Teodoro. Então, eu faço essa diferençazinha, você me desculpa, mas mas nós queremos essa assistência dos bons espíritos, porque nós precisamos dela para que a gente possa trabalhar um pouco melhor as ideias que a gente encontra aqui, porque nem tudo que nós discutimos aqui são ideias que nós já sabemos de cor. Não, não é isso. São situações de muita inspiração, com certeza. Com certeza, em todos os nossos trabalhos, né, Alcione? Então, lá no grupo lá do GAEM, realmente a gente vê isso claramente, né? Porque aparecem coisas assim que né, muito estranhas no momento, e, no entanto, os espíritos estão ali. O que nós fazemos daquele momento é um sentimento de religiosidade, de devoção, uma congregação, né? Para que germine, é preciso que germine em nossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Pronto. A partir daí, nós começamos a olhar o que ele traz para nós. Primeiro, ele nos convoca, né? É isso. E ele vai falar que a gente tem que viver no mundo como devem viver os homens, certo? Ó, não é ficar constantemente a vocação, a prece mental, não é que vivais essa vida mística, certo? Que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Aí eu me pergunto, como devem viver os homens? Em qual medida que eu vou medir como devem viver os homens, nós, na sociedade? Nós falamos ali atrás. A caridade. Nós falamos ali atrás, né, das posições sociais, né? Como devem viver os homens nesse sentido? Olha só que como complementa uma ideia à outra, né? Esse encadeamento que Kardec vai nos trazendo. Fazendo bem e com caridade, lembrando da caridade Com justiça, né? com justiça, eu acho que resolve o problema todo da superioridade. Isso que eu falei que não tem área de escape aqui, não. Não, Não. não tem como não. Aqui não tem aquela coisa para carreta sem freio, não. Entendeu? Tem área de escape, não. Isso aqui é profundo, né? Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em reperdirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vida ao Criador. Olha só que beleza. Dentro até mesmo das nossas lazer, da nossa situação, que nós vivemos, reportar estes atos da vida ao Criador, ou seja, estar de acordo com uma lei que nos rege. Não? Claudinho, tem aliviado assim, olha aí. Sede joviais de todos, mas a vossa jovialidade é que provém uma consciência limpa. Seja a vossa aventura, dever do céu. Não é isso aí? O problema é a consciência limpa. Seja jovem, só fácil. Não, Mas, ó, Tá não, tá não. dá para encarar, dá para encarar. Dá para encarar. Então, ele vai dizer, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas, tem um mas aí, os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado.
Ou seja, a caridade requer relacionamento. É isso? Sim. Né? E a caridade, E o seu progresso segundo o que também nós depende disso. O nosso Segundo. progresso também. segundo o que já está estudado, a caridade consiste em indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas e benevolência para com todos. Não é isso? Inclusive com a gente. Mais ou menos. Se eu tiver indulgência com os meus erros, eu não serei, né? Ah, não, tudo bem, não, está tudo bem, não, preciso de me consertar, né? Você não consegue. Agora, nós não podemos jogar uma âncora nos erros como se fosse a última coisa. É constatar Isso. e mudar, né? Fazer um impulso daí que não. Mas como é que nós vamos mudar isso sem relacionamento? Não é isso, Bia? Com certeza. Então, há necessidade desse relacionamento. Não adianta eu me afastar. E esse insulamento não precisa de ser totalmente insulado, um insulamento absoluto. Eu vou me isolar daquelas situações que eu não consigo dar conta. Olha só que complicação. Os conflitos, né? Dos conflitos. Se eu me isolar disso, fugir não vai resolver. Agora, se eu não tenho ainda potencial para enfrentar esses conflitos, eu vou primeiro ganhar esses potenciais. De que forma? Todas as vezes, um sentimento de piedade deve animar o coração do que se reúne sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Pronto. Volto lá no início, Pede bênção. pede bênção, me dê forças, porque eu preciso de enfrentar as situações. Isso é reportar ao Criador aquilo que nós gostaríamos. Basta reportei todos os atos da vossa vida que vou-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, até mesmo em processos relacionais, eleveis o pensamento a esse Criador e me pensais, um arroubo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Então, quando ele fala que esse insulamento realmente incomoda o indivíduo, que não há como praticar este processo de crescimento, né, insulado, né? Ele fala, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticar. Nas lutas mais árduas. Então, veja que ele está nos colocando aqui algo que é assim, não foge da raia, não, certo? Vai em frente, mas vai se preparar para isso. Lá em cima, de novo. Tantas vezes reunidos, né? Nós reunimos. Suponhamos que eu tenho uma dificuldade grande contigo. O que eu vou fazer? Nossa, me ajuda aí, porque a dificuldade é minha. Me ajuda aí para que eu possa dar conta dessa dificuldade. Vou lá, converso, Aninha, Claudinha, como é que é? Tal, né? Sem agir com autoritarismo, nem com condenação, né? Porque está na minha mente tudo isso, está dentro de mim. Por isso, esta Ou sem agir prática com da caridade, transferência de culpa, né? Ah, é dela, o problema é com ela. a prática da caridade, a prática das virtudes que constituem a caridade. Né? Aí, a minha cabeça funciona assim, né? Eu acho que combina com o que a gente acabou de ler. Então, Isso. vamos imaginar que a gente tem essa atitude do trabalho, né? A gente chega no trabalho, vai na pressa, chega de pressa, tem pensamento positivo, né? Isso. Tudo bem certo aqui. A bênção para todos, né? Que vão estar comigo. Sempre eu trabalho vendo os frutos, A gente né? Que beneficia a todos. E aí você termina o seu trabalho, você faz a mesma, né?
Esse pensamento, muito bom, né? Que eu tenho medo de trabalhar, tem uma experiência. Eu acho que é isso, né? Não precisa você ficar com a auréola na cabeça, não, é só atitude mesmo de conexão com o poder superior, né? É, hoje nós conversamos um pouquinho lá com a turma lá, senhor, falando sobre essa nossa ligação com Deus, né? Uhum. Nosso relacionamento com Deus. E a pergunta que eu deixei assim, como eu penso em Deus? Eu penso em Deus? Como eu penso em Deus? Eu penso em Deus na prece. Ok, é uma forma, mas não é a única forma, né? Porque aqui nós já vemos que ele coloca aqui, né? Que não é uma condição mística, ok? Mas sim dentro das nossas próprias condições de vida, de Realidade. realidade. Quando ele disse isso daí, ele quer dizer, Mais alto um pouquinho, Davi. quando ele fala essa parte da questão mística, eu interpretei no sentido que não adianta nada você ser aquela pessoa religiosa só para mostrar que é religioso. É isso mesmo? Ou ficar só assim, eu tenho que rezar, 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 né? Rezando, Certo? Que legal. No Livro dos Espíritos nós temos uma pergunta que fala exatamente sobre isso. Deixa eu me lembrar aqui. Ô, Valdemar, Diga. aqui, quando fala de santificar o dia, eu penso aqui muito mais na ação, né? Do que você fazendo as coisas com mais perfeição, mais leveza, levando bem-estar para as pessoas. Quando fala para ser alegre, viver a vida dos homens, mas também, né, levando a gratidão a Deus, né, como se fosse honrando cada criação de Deus e sendo grato pela sua vida. É mais ou menos nesse sentido aqui, ou Nesse não? sentido. Nesse sentido mesmo. Aí eu lembrei de um pastor que fez de 21 dias sem reclamar, que a gente reclama pra caramba de tudo. E que ele lançou, acho que até a ele Anete conseguiu? Guimarães fala dele. Lançou 21 dias sem reclamação, que aí ele lançou uma pulseira, que você trocava a pulseira de lugar toda vez que você reclamava. Aí ficava trocando várias vezes ao dia. As pessoas não conseguem ficar sem reclamar. Veio ele na minha Fala, cabeça, chocolate de reclamação. dessa coisa de você santificar, né? Parar de reclamar, ter que ser mais grato pelas suas coisas. Aqui fica bem frisado, né? Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Não é aquela ideia daquela vida mística que muitos levam ao pé da letra. Teve um trecho aqui que ele fala até, não vos silicieis, né? Ou vos cobrar de cinzas, né? Pois é, ou cobrais de cinzas, porque... Mas também não pode interpretar mal esse vivei como os homens da vossa época, né? Pois é. Então, pós tudo aos homens da nossa época. Existe corrupção, então posso ser corruptor, me deixar corromper e fazer tudo. É dentro das leis divinas e humanas, de acordo com o tempo que a gente está vivendo.
Não é fora da lei, né? a frase está perfeita, né? A frase está perfeita. Porque, A imperfeição nossa, pois né? é, a frase está perfeita. Ele não fala como os homens vivem, mas como os homens devem viver. Olha só. Como os homens vivem é uma coisa, como os homens devem viver é outra coisa. Por isso que a gente foi. Regina, você chegou, meu bem, que saudade. Tá no escurinho ali. Eu acho que ela está dormindo. Ah, Vê de lado aí, Letícia. Já tem um tempo que ela entrou, viu? Eu vi, mas eu fiquei quietinho aqui para ver se ela dava o sinal de vida. Na questão 657 do Livro dos Espíritos, Qual questão? 657. 657, Kardec pergunta: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Tem perante Deus algum mérito? Ele diz: não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa o tempo todo na meditação, na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Este é o que... aqueles bons Não, pode ser até espírita mesmo. mas assim, dá um exemplo de forma organizada, não tão de formazia. Então, veja. Eu fico pensando, eu tenho muita vida budista, assim, o ideal ser alcançado. Entendeu? Isolamento, silêncio, afastamento de demais, a meditação constante, que seria assim, a solução para o mundo. Entendeu? Eu tenho uma Claro pergunta. que eles não são muito, desculpa, Não pode. eles não são muito assim dessas ações sociais, não, sabe? Porque tem um tempo budista importante no sul do país, né? Eu não sei porque eles não estão Boa noite, não, com Deus. partidos, né? Os grupos também. Então, assim, essa coisa de, não, o povo está passando fome, vamos fazer uma campanha. Eu disse, bato na porta dela, né? Vamos, não, assim, vou orar, pode deixar, vou fazer uma meditação. É uma coisa assim, mais literalmente zen. Literalmente zen, sabe? Não fazer o mal nem o bem, né? Só uma pergunta de. Isso, bem. Com certeza. Só uma pergunta de curiosidade, a gente falou da fonte aqui do item anterior, né, do item 9, do François. Aí na pergunta, ele Não sabe fala, quem responde. porque ele fala, pode trocar Deus, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito por consciência, Isso. né, porque aí não tem fonte, só de É porque curiosidade. nós estamos estudando aqui as leis morais, né? Uhum. Então, as leis morais ele já colocou lá que estão na consciência, certo? Então, sinônimo aí, que aí não tem Exatamente. fonte. Ok. Então, ele também fala assim, Deus, nós estamos sob os olhos de Deus constantemente, né? Então, veja que são linguagens que os espíritos utilizavam de acordo com a pergunta, tá? E de acordo com a necessidade daquele momento. Só que, em vários momentos, por isso que a doutrina ela tem que ser colocada como um todo. Em vários momentos, diz assim, Deus não atua diretamente na matéria, certo? Nós estamos imersos neste pensamento divino. Lá na Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver lá a providência, né?
Então, nós estamos imersos nesse pensamento divino. Ora, esse pensamento divino, né, se Deus, como nós podemos entender, não pode ser de outra forma, é amor, então nós estamos imersos nesse pensamento de amor. Tudo que sai do amor em si, daquele que nós conhecemos, daquele que nós podemos cumprir, nós estamos desviando da lei e isso é cobrado na consciência. Tá? Naquele ponto em que nós estamos da consciência desperta. Quase a lei de amor próprio. Mas é isso mesmo. Se nós estamos É isso mesmo. Né? estagnados, não sai do lugar. Quando nós estudamos sobre a lei de amor, nós lembramos que o grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. Não é isso? Essa é a lei. E uma segunda lei, tão grande igual a essa, amarás teu próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu Deus? O que eu conheço de Deus? O que eu penso de Deus? Então, o meu Deus pode ser o dólar. Já deu muita Lanche. O meu Deus pode ser o café. Ok? O meu Deus pode ser o lanche. A minha deusa pode ser a Regina. Se ela não aparecer agora. Se ela aparecer agora, já vai. A minha deusa pode ser Regina. Aí, Amarás o Senhor teu Deus. O que é o meu Deus? qual a sua consciência ali? O Deus dos judeus, o Deus do muçulmano, o Deus não sei o que. Qual que é amarás. Por isso que ele fala, então, um segundo ensinamento tão grande igual a este. Tá? Temos outro ensinamento. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Aí não tem desculpa. Teu próximo é o próximo, é o próximo. Não tem outro jeito. Certo? Até nessa interpretação é interessante trocar por consciência. Porque o Deus, igual você falou, o Deus do católico, o Deus do judeu, É um. exatamente, é um. E para eles tem essa cobrança, e a cobrança vem da onde? Da consciência deles, porque a fé é o Deus que eles acreditam. Então está tudo certo. É. A linguagem que é usada aqui, nós temos que saber que. Salve trocar pão. É. Nossa, Certo, meu querido? Hein? tá bom. Tá bom. Deus vai me cobrar mesmo. Vamos encerrar. Especialmente hoje, eu gostaria de pedir para o meu sobrinho, que está lá em casa, o velho. Então, ele saiu do hospital hoje, ainda com plaquetas muito baixas e ainda se recuperando, né, desse momento que ele teve da dengue e de outras complicações. Então, coisa boa. Eu queria pedir também para uma amiga, que faz aniversário hoje, e ontem ela perdeu o marido, doente, assim, passou mais ou menos pela mesma coisa do pai. Eu agradecer a Deus, esse elemento, ele foi bom na nossa vida, e aniversário dele hoje, e procurando pedir para uma minha amiga, também tem que conhecer. E eu pensei em sala, pensei em sala. E hoje é a terceira vida. Para o marido. Voltou à parte espiritual. Muito bem. E amanhã é aniversário da Pia, né? Vamos lembrar da Pia também. Então, tem muita coisa, né? É. Você, Muito bem, gente.
Então vamos orar, deixar nosso pensamento neste sentimento de deixar fluir esse sentimento bom que nós sentimos quando nós chegamos, quando nós estamos refletindo, né, trabalhando as ideias, melhorando o nosso coração e agradecidos mesmo por esta oportunidade de estarmos juntos, lembrando de todos esses nossos amigos que estão junto conosco, aqueles que estão mais longínquos, né? E de todos esses que nós estamos também relacionando aqui com as nossas palavras, com o nosso pensamento e principalmente no nosso coração. Queremos te agradecer assim, Senhor, esta oportunidade que nós tivemos, esta oportunidade que o Senhor nos deu de revelar a nós a lei que nos ensina a viver melhor, trazendo este seu Filho maravilhoso, nosso Senhor Jesus, nos ensinando, nos direcionando para que possamos, na realidade, buscar nos nossos relacionamentos, crescermos juntos na mesma rota que Ele nos trouxe. Que esta paz que nos invade agora, a alegria de estarmos juntos, não só de nós aqui encarnados, mas como daqueles que já estão no plano espiritual e que convivem conosco dentro dos nossos aprendizados, nos ensinam, nos inspiram, agradecendo de coração, Senhor. Nós só podemos encerrar com este sentimento forte de gratidão mesmo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Onde está você, mãozinho?